Boa tarde, pessoal! Conforme eu havia combinado com vocês, estou gravando então a correção do texto 100 Dias entre o Céu e o Mar, do Amir Klink. Esse é um texto que foi retirado do livro dele chamado 100 Dias entre o Céu e o Mar, um trecho, que ele relata a travessia que fez da costa africana para a costa brasileira. Foram 7.000 quilômetros de viagem entre a Namíbia e a África. Uma história muito interessante. Bem, então vamos lá. Vou ler o texto para vocês. Naquela mesma noite, fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Choques tremendos, um barulho assustador, tudo escuro. Adormeci. E acordei deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que me vieram à cabeça. Tudo ao contrário, eu havia capotado, indescritível sensação. Estaria sonhando ainda? Não. Alguns segundos, outra onda e tudo voltava à posição normal em total desordem. Mal tive tempo de analisar o que se passou e o mundo deu novamente uma volta completa, tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. Lembrei-me da blusa verde que ganhei da Anne Mary, solta no cockpit, e dos remos. Estariam ainda inteiros no seu lugar? Impossível descobrir naquele momento. Precisava tirar a água primeiro. Não havia tempo para pensar. Sem que eu parasse um minuto de acionar a alavanca da bomba, o dia começou a nascer e pude então perceber o tamanho da encrenca. Ondas altas, altíssimas, vindas de todos os lados e que ao se encontrarem explodiam para cima. A superfície do mar, totalmente desordenado, estava branca. A espuma subindo pela borda e passando pela janelinha me poupava daquele terrível e irreal cenário. Cercado de ondas que despencavam em estrondos, não tinha certeza se estava realmente flutuando. Várias montanhas de água em desesperada batalha, em louco movimento. Jamais imaginei algo parecido. Seria normal tudo aquilo? Quanto tempo resistiria àqueles choques? Como um bonequinho de tiro ao alvo que não sabe quando será acertado, eu ficava esperando por ondas que eu via, mas não podia ver. Sentia o barco subir mais uma vez, e quando estava exatamente na crista de uma onda, alguma coisa soltou-se e despenquei no vazio. Algo de errado acontecia. Fui projetado com força contra o teto, e aí ouvi o estrondo da arrebentação passando por cima. Mais uma vez o mundo estava de pernas para o ar. Os segundos passavam e nada acontecia dessa vez. Eu tinha no fundo do barco um sistema de tanques flexíveis de borracha, embaixo dos tanques de água doce, previsto para uma eventualidade como essa. Eram tanques de lastro que, abastecidos com 200 litros de água, fariam o barco retornar à posição normal. Pensei então em acionar a bomba de lastros, mas não foi preciso. Mal tentei me virar para alcançar a alavanca da bomba, o barco endireitou. Que alívio! Talvez não tenham passado 3 minutos, mas cada minuto foi uma eternidade. O barco parecia solto, correndo instável com o mar, descendo as ondas em velocidade. Vesti o casaco vermelho e fui rápido para fora, e minhas dúvidas se confirmaram. O cabo da âncora de mar, um forte cabo de 10 milímetros de diâmetro, se havia partido como se fosse linha de costurar, e dele não restavam mais que 3 dos 60 metros que seguravam a âncora do mar. Precisava preparar outra biruta com pelo menos outro tanto de cabo para evitar que o barco ficasse de través para as ondas e capotasse novamente. Os dedos tremiam ao fazer os nós e as emendas. Estava nervoso e precisava ser rápido. O vento há muito havia ultrapassado os 55 nós de velocidade, e as ondas já beiravam os 9 metros de altura, com borrifos de espuma que mal me deixavam enxergar. Mas os remos todos estavam no lugar. Nenhum se havia quebrado, e a blusa verde, enroscada na ponta de um dos arpões, após 3 capotagens sucessivas, não me abandonou. Senti uma grande alegria ao vê-la, e um profundo orgulho de meu barquinho. Ele cumpriu seu maior compromisso, o de ser um João teimoso, e provou que era forte. Dificilmente outra embarcação
por maior que fosse, teria se saído de situação tão negra com tanta integridade. Numa operação delicada, atado ao cinto de segurança, escorreguei deitado até a proa. Passei o cabo de novo da nova biruta pelo olhal e voltei para dentro, fechando a portinhola justo a tempo para evitar a visita de outra onda. Dentro, que delícia, tudo seco ainda, e ante a total ausência do zunido ensurdecedor do vento, podia ouvir minha própria respiração. Troquei as roupas molhadas e deitei exausto. Adormeci pensando na surpresa que tive antes de entrar. Uma pequena gaivota pousada na água, a menos de 2 metros de distância, que arrepiada procurava se abrigar no bulifo das ondas e do vento, junto à minha sombra. Seus olhinhos pareciam dizer algo. Estávamos solitários naquela difícil situação. Ao abrir os olhos, 2 horas depois, o mar continuava forte, mas o vento sul tinha diminuído. Dei um berro de alegria e saltei para os remos. Não, a África não seria desta vez. Seguem ali as reticências, porque esse texto continua. Quem se interessar pode procurar o livro e fazer a leitura completa. Questão número 1. É uma questão para conversar, você pode trocar ideia com alguém aí da sua família. Agora que pôde sentir um pouco das emoções vividas por Amir Klink, você acha que faria essa viagem que ele fez? Eu não, porque eu morro de medo do mar. 2. Ficou com vontade de saber mais sobre essa e outras viagens do navegador? Aí sim, eu gostaria de ler o livro. Número 3. Na sua opinião, o título do livro foi uma boa escolha? Justifique sua resposta. Essa resposta, infelizmente, nós vamos poder compartilhar quando estivermos juntos. Mas é importante você escrever a sua opinião e justificá-la. Número 4. O título tem uma preposição. Identifique-a e indique o seu sentido. Muito bem. A preposição é entre e ela tem o sentido de lugar. Exercício 5. Esse texto tem a finalidade de... Se você marcou relatar a travessia do Oceano Atlântico em um barco a remo, você acertou. É a segunda opção do exercício. Número 6. Por qual situação o navegador passava nesse trecho do relato? Você pode escrever que ele passava por uma tempestade marítima ou uma tempestade em alto mar. 7. Logo no início do texto, o que faz Klink pensar que estava sonhando? O fato de estar tudo virado de ponta cabeças dentro do barco. Quando ele olha em volta e vê aquela bagunça, não parecia real, então ele achou que estava sonhando. 8. Releia o primeiro parágrafo do texto e destaque nele algum trecho de descrição com algumas impressões do autor. Então aí você precisa voltar lá no primeiro parágrafo e destacar com marca-texto. Por exemplo, quando ele fala assim: o mar parecia ter enlouquecido e não havia mais nada que eu pudesse fazer, a não ser permanecer deitado e rezar. Aqui ele está descrevendo como estava o mar e também estava colocando uma impressão que ele tinha. Se você colocou mais alguma coisa, tudo bem. Exercício 9. O mar parecia ter enlouquecido. Por que o autor faz a comparação entre o mar e o enlouquecimento? Isso ficou bem claro pra gente, né? Porque o mar estava muito agitado, o mar estava revolto, então é como se o mar estivesse enlouquecido. Viramos a página para 94, exercício 10. O que fez Amir Klink ter dificuldade de entender o que estava acontecendo com o barco? Porque essa tempestade aconteceu à noite e estava muito escura e não conseguia ter uma boa visibilidade. 11. Por que o navegador sente-se como um boneco de tiro ao alvo? Ele diz isso porque ele não sabia quando seria atingido pela próxima onda, assim como um boneco no tiro ao alvo. 12. Consulte o texto para marcar verdadeiro e falso. É certo afirmar que o navegador frente ao mar revolto dormiu? Verdadeiro. O navegador frente ao mar revolto pensou que não fosse sobreviver? Falso. O navegador frente ao mar revolto assustou-se com a braveza do mar? Verdadeiro, muito verdadeiro. Imaginou que isso
poderia acontecer? Falso. Ele sabia que tinha alguns problemas no mar porque ele é um navegador, uma pessoa experiente, mas aquilo que ele viveu, ele não imaginou que pudesse acontecer. Qual foi o acontecimento que fez com que o barco virasse e não voltasse para a posição normal por alguns minutos? Como esse problema foi resolvido? Então, qual foi o acontecimento? O cabo da âncora de mar se rompeu, mas o barco volta para cima por causa das boias que ele tinha instalado lá dentro do barco. 14. Identifique a comparação existente no seguinte trecho. O cabo da âncora de mar, um forte cabo de 10 mm de diâmetro, se havia partido como se fosse linha de costurar. Que ideia o autor quis passar com essa comparação? Que o cabo era realmente muito forte, porém o mar estava tão revolto que o partiu como se fosse uma linha. Olha a tamanha força do mar. 15. Assinale a alternativa correta. O barco ter agido como João Teimoso fez o navegador orgulhar-se. João Teimoso é um antigo brinquedo que as crianças gostavam, que era de plástico inflável, e se você batesse nele, ele sempre voltava para a posição inicial. Não importasse tanto que você tentasse derrubá-lo, ele caía, mas ele voltava. Então essa é a referência de João Teimoso. O barco dele capotou, virou, mas voltou à posição inicial. Exercício 16, página 95. Qual a surpresa que Amir tem antes de entrar na embarcação para se proteger? O que essa surpresa o leva a pensar? Ele viu uma gaivota e percebeu que estavam isolados naquele ponto. 17. O autor termina o relato afirmando: não seria desta vez. O que não seria desta vez? Que ele morreria derrotado pelo mar. 18. Na frase "e acordei deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que me vieram à cabeça", o autor usa o verbo afogar em sentido denotativo ou conotativo? Justifique sua resposta. Olha aqui uma boa forma de treinar os nossos estudos. Aqui, afogar é no sentido conotativo, porque ele não estava se afogando em água, ele estava afundado no meio da bagunça, ele estava se afundando nas coisas que caíram enquanto o barco rodava com a tempestade. Então, era nesse sentido afogar. Então, sentido conotativo, sentido figurado. 19. Faça uma frase com o verbo afogar no sentido contrário ao da pergunta anterior. Bom, se na pergunta anterior foi usado o sentido conotativo, logo na 19 nós teremos que usar o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal, como a palavra é. Eu poderia dizer: o medo de se afogar fez com que usasse boia. Aqui você precisa criar uma frase em que afogar tem esse sentido mesmo, de ser submerso por água. Não seja muito trágico na sua frase, por favor. Exercício 20. Identifique as preposições e seus sentidos nos seguintes trechos. Letra A. Golpeavam o barco com impressionante violência. Aqui nesse exercício a preposição com, e ela traz o sentido de modo. Foi a forma com que o barco foi golpeado, o modo com impressionante violência. Letra B. Ondas altas, altíssimas, vindas de todos os lados. Aqui a preposição é o de e tem o sentido de lugar, de onde vinham as ondas. Exercício 21. Qual foi o momento do texto que você achou mais emocionante? Registre no espaço a seguir. Essa também é uma resposta pessoal que você pode compartilhar com pessoas aí da sua casa e posteriormente comigo na escola. Agora, explique o que você sentir ao ler o texto. Também é uma atividade de conversa. Você pode fazer isso na sua casa também. Espero que essa correção tenha te ajudado. Não deixe passar nenhum detalhe. Quando nós voltarmos, então, eu vou poder olhar a sua apostila e conferir se você fez tudo direitinho. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau!